Mas afinal, o que é lápis? Ou melhor, o que é verdadeiramente e essencialmente lápis? Será que este objeto contido no tempo e no espaço, sujeito às leis da física, é verdadeiramente lápis? Olá pessoal, bem-vindos a mais um Deliberações Filosóficas. Eu sou o professor Emanuel Avelino, o seu professor de filosofia para o Enem. E aí, você sabe me responder o que é verdadeiramente e essencialmente lápis? Não? Então vem comigo que Platão vai ensinar para a gente a partir da sua teoria, a teoria das ideias ou teoria das formas. Para a gente compreender isso, se você arrebentar no seu Enem, você tem que compreender o seguinte: Platão ele buscou investigar o conhecimento da natureza essencial das coisas, ou seja, o que as coisas verdadeiramente são. O que é verdadeiramente um lápis? O que é verdadeiramente xícara? O que é verdadeiramente relógio? E para criar ou para explicar, Platão desenvolveu uma das suas principais teorias filosóficas. Preste bem atenção. Teoria em grego significa visão. É buscar ver o que está por trás das coisas. Então, o que é verdadeiramente lápis? O que está por trás desse objeto? O que verdadeiramente é lápis? Mas, professor, o que é a teoria das ideias? Calma. Primeira coisa, antes de mais nada, nós temos que fazer uma distinção que é necessária. A ideia, no sentido moderno, na concepção moderna, é uma espécie de representação mental. É um produto do intelecto humano, ou seja, é uma criação do intelecto humano. É uma representação mental. Portanto, ela é efêmera, ou seja, ela não é imutável, ela não é eterna, ela é um produto, ela é criada, ela é uma representação mental dos seres humanos, do intelecto humano. Já a ideia para Platão, preste bem atenção nisso aqui. A ideia para Platão, ela existe objetivamente. Ou seja, independentemente de você pensar nessa ideia ou não, essa ideia existe. A ideia para Platão é o ser propriamente dito. Ela não é produto da sua mente, ela não é produto do seu intelecto, tá? Essa ideia no sentido platônico é a essência e a natureza das coisas. É o que as coisas verdadeiramente são. E elas existem em um outro plano, em um plano suprassensível. Voltemos ao nosso exemplo do lápis. Pensemos no termo lápis, na palavra lápis. A palavra lápis, pessoal, ela pode se referir a uma variedade de objetos. Lápis, lápis ou lápis. No entanto, a ideia de lápis essencial para Platão, ela independe dos objetos múltiplos existentes nesse mundo sensível. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se todos os lápis em específico, em particulares, desaparecessem da face da Terra, você ainda iria compreender a seguinte sentença, abre aspas: eu perdi meu lápis. Você iria compreender aí o que é lápis. E mais, você não iria pensar em um lápis específico, mas em um lápis universal. Mas, professor, como que é isso? Se todos os lápis do mundo desaparecessem, a ideia lápis continuaria existindo? Sim. Por quê? Porque a ideia universal de lápis, ela independe dos particulares. Ou seja, a ideia universal de lápis, ela é universal. E por ser universal, significa dizer que não pertence ao plano sensível. Isso implica dizer que ela não está sujeita às leis fenomênicas. Essa ideia para Platão, ela não está contida no tempo e no espaço. Ou seja, ela não muda, ela é indivisível, ela é imutável. Ou seja, todos os lápis em particulares é quem participam da natureza essencial da ideia universal de lápis. Participam de maneira imperfeita, de maneira precária da ideia perfeita, da ideia universal de lápis.
Ou seja, para Platão, os objetos em particulares, múltiplos, precários e imperfeitos, eles dependem da ideia perfeita, eterna, imutável e universal de lápis para poder existir. Ou seja, pessoal, de acordo com a estrutura lógica da teoria das ideias de Platão, para todas as coisas que vemos ou que sentimos, existe uma matriz ideal. Ou seja, quando nós vemos o relógio, este objeto aqui, nós temos um relógio ideal. Quando nós vemos uma xícara, nós temos uma xícara ideal. Quando nós olhamos para lápis, nós temos uma matriz ideal para todas as coisas que vemos e que sentimos. Sentimos o amor, né? Quando nós sentimos o amor, é um amor precário e imperfeito que participa do amor em si, do amor ideal, né? Daí amor platônico. A ideia para Platão ela é eterna, ela é una, ela é imutável e ela é perfeita, diferente dos objetos que encontramos no mundo sensível. Ou seja, eles não são unos, eles são múltiplos, eles são vários, eles não são perfeitos, eles são contingentes, eles acabam. Olha, esse lápis aqui já está acabando, né? Ele não é uno, ele é múltiplo, tá? Ele não é perfeito, eles não são perfeitos, mas eles participam da ideia de lápis ideal do plano das ideias. Ou seja, sem essa ideia, no sentido platônico, que tem existência objetiva, tá? Não existiria as coisas na esfera sensível. Ou seja, este lápis aqui, este objeto lápis, ele só existe porque ele participa, mesmo que de maneira precária e imperfeita, da ideia perfeita, universal, imutável de lápis. E é somente com base nelas, pessoal, ou seja, nessas ideias perfeitas, no que as coisas verdadeiramente são, nessas ideias que são unas, indivisíveis e imutáveis, é que nós podemos conhecer verdadeiramente. Obviamente, Platão não estava se preocupando ou se perguntando sobre o que é lápis verdadeiramente. Platão estava se preocupando com questões mais cruciais. O que é a justiça em si? O que é o belo em si? Quando Platão se pergunta o que é o belo em si, ele diz o seguinte: se algo é belo, não é por outra razão, senão porque participa do belo em si. O que isso significa dizer? Ora, se eu digo que uma paisagem é bela, ela não é a beleza em si, ela participa do belo em si. E o que é o belo em si? É a ideia de belo que não está sujeito às leis da física, não está no tempo e nem no espaço, que está no plano suprassensível, que é eterna, indivisível, imutável e uno. Uma paisagem bela participa de maneira imperfeita e precária do belo em si. Uma pintura bela, uma escultura bela, né? Um filme belo, uma obra literária bela, elas não são a beleza em si, mas elas participam do belo em si. Tá? Elas participam da natureza ideal de belo. Como se tudo o que existe na esfera sensível da realidade fosse sombras do ideal. Ou seja, este objeto aqui, ele não é o lápis em si, ele é apenas a sombra da ideia perfeita e imutável de lápis. Então, sem a ideia primeira, essencial, tá? Imutável de lápis, essa sombra não existiria. Por exemplo, se você sair no sol, né, os raios do sol vai irradiar em seu corpo e vai projetar a sua sombra. Sem você, a sua sombra não existe. Tá? Ou seja, metaforicamente falando, esse lápis ele é apenas sombra do lápis ideal. Nesse sentido, pessoal, quando Platão se pergunta o que é o belo, o que é a justiça, o que é a coragem, o que é o amor, devemos entender como a busca pelo ser destas coisas. Então, se ele pergunta o que é o belo, ele está perguntando o que é o ser do belo. O que é a justiça? Ele está perguntando o que é o ser da justiça. O que é essencialmente a justiça. O que é essencialmente, verdadeiramente o belo. Tá? Então, o que é a beleza?
O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. É uma obra bela, tá? Mas ela é bela porque participa da beleza em si. O que é a justiça? Fulano agiu de maneira justa. Veja bem, atos de justiça não é a justiça em si. A justiça verdadeiramente. Esses atos de justiça apenas participam da ideia verdadeira e essencial de justiça. Ou seja, o que é que Platão buscava? Ele buscava a permanência, ou seja, aquilo que, apesar do devir, apesar das mudanças, permanecem idênticas a si mesmas. Por exemplo, se a gente pegar uma concepção relativista, a noção de justiça e de belo, elas vão mudando, elas são relativas ao tempo, ao espaço, à cultura, ao ethos, ao modo de ser de cada sociedade que se estrutura. O conceito de beleza, a ideia de beleza, elas vão mudando. Por isso que a ideia para Platão, ela não é contingente, ela não está contida no tempo e no espaço, mas num plano suprassensível de maneira objetiva. Porque senão a gente entraria no relativismo. O que é justiça para você não é para mim, o que é belo para você não é para mim. Então, como existe o belo universal, eterno, imutável e indivisível, independentemente do tempo e do espaço, da cultura, a justiça é o que é. O belo é o que é. O amor é o que é. Com isso, pessoal, Platão ele divide a realidade em dois planos hierarquizados. O primeiro plano é o plano das ideias, que é composto pelos seres em si, né? O lápis em si, o belo em si, né? O amor em si, a justiça em si. São as coisas, o plano das ideias é onde as coisas existem em sua realidade plena, né? E o mundo sensível é este aqui, a qual nós podemos vivenciarmos, né? Vivenciar, ver as coisas no mundo concreto, né? Com os sentidos. Você deve estar pensando, mas professor, como assim esse mundo concreto para Platão é o mundo que está numa hierarquia abaixo do plano das ideias? Sim. Este mundo sensível para Platão é como se fossem sombras, tá? Sombras, e a gente só percebe as coisas aqui de maneira múltiplas e imperfeitas. Ou seja, com um grau inferior de realidade. Então, este mundo é a cópia do mundo perfeito, que é o mundo suprassensível, que é o mundo das ideias. Então, esse lápis é a cópia do lápis ideal no mundo das ideias. Se eu, professor Emanuel Avelino, fazer um desenho deste lápis, para Platão é como se eu estivesse fazendo a cópia da cópia do lápis eterno e imutável lá do mundo das ideias. Para a gente fechar, pessoal, compreendendo essa estrutura lógica da teoria das ideias de Platão, então surge uma outra pergunta. O que é conhecer? Ora, para Platão, conhecer é recordar. Ou seja, nós só podemos conhecer verdadeiramente quando nós conhecemos as ideias perfeitas, eternas e imutáveis. Mas, professor, como que nós, seres humanos, vamos conhecer a essência, as ideias perfeitas num plano suprassensível? Ora, pela nossa alma racional. Para Platão, a nossa alma racional, ela compartilha da mesma natureza das ideias do plano perfeito. Então, para Platão, na sua teoria da reminiscência, a nossa alma já esteve em contato com todas as ideias em si no plano das ideias. E quando a nossa alma veio para o corpo, que ele entende como uma espécie de túmulo da alma, nós esquecemos dessas ideias perfeitas e imutáveis. E agora, a partir do momento que nós estamos em contato com este lápis, tá? Nós estamos em contato com um lápis em específico, mas por meio da nossa razão, da nossa alma racional, nós conseguimos rememorar, daí teoria da reminiscência, né? E você só lembra daquilo que você já conheceu. Você só pode lembrar daquilo que você conheceu. Então, se a gente conheceu, nós conhecemos todos os seres em si mesmo, no mundo das ideias, viemos para o nosso corpo, que é o túmulo da alma, esquecemos dela,
nós vamos lembrar delas porque nós já conhecemos ela. O que isso significa? Para Platão, tá? A alma racional, ela é eterna, imutável e indestrutível. Por quê? Porque ela compartilha da mesma natureza das ideias. Então, só por meio da nossa alma racional, a gente chega às ideias eternas e imutáveis. Pelo corpo, pelos sentidos, a gente não vai chegar. Porque o nosso corpo, o nosso sentido é de um outro plano, de uma realidade menor. E para chegar na realidade superior, nós temos que usar a nossa capacidade racional, que participa da mesma natureza das ideias em si. Ou seja, para Platão, conhecer é recordar. E nós só recordamos daquilo que nós já conhecemos antes. Para Platão, todo conhecimento já está em nós. E aqui ele desenvolve, né, as duas grandes teses do seu pensamento. O inatismo. O que significa dizer inatismo? Que as ideias já estão em nós. E a imortalidade da alma. Por isso, ela participa do mundo das ideias e a gente consegue chegar ao conhecimento verdadeiro. Ou seja, a anterioridade da contemplação pela alma racional. Ou seja, antes de habitarmos o nosso corpo físico, nós já estivemos em contato com todas as coisas em sua essência verdadeiramente no mundo das ideias. Portanto, conhecer é recordar. Eis a teoria das ideias de Platão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima aula.